Palavra, queridas, a todos os presentes. Esse projeto é um projeto de inclusão social, ok? Tá bom? Esse projeto é um projeto de inclusão social que interage com a questão ambientalista. Esta estação de tratamento que nós temos aqui é referência mundial. É com esta planta que faz a purificação da água e esgoto que chega à estação de tratamento. Ela é retirada, essa fibra, e eu trabalho nesse colégio, que é o CEP 148, é um colégio estadual. Os alunos, a princípio, que fazem parte do projeto, são alunos em estado de vulnerabilidade, e também alunos que têm problemas de audição, que têm problemas na área de inclusão. Esses alunos já estão produzindo e fazendo o processamento da venda disso. A Água de Juturnaíba é parceira junto com esta cooperativa Nós da Trama, que foi fundada em Araruama na década de 80 por esta professora Regina Rigg, que também já levou o trabalho desta cooperativa com mulheres, basicamente, para o exterior, para a Europa, e é reconhecida. Esse trabalho é fundamental e ele pode ser levado a qualquer município, porque independente desta fibra, ele pode ser trabalhado com a fibra da bananeira e outros. Quem quiser o contato da Nós da Trama, eu vou botar no grupo para vocês. Regina é um ícone, é uma mulher ativista, faz parte de vários movimentos em prol de mulheres, e como a juíza disse, não existe empoderamento sem o encontro e a sua autonomia financeira. E isso tem que ser fomentado nos municípios, as cooperativas. Então, o curso de empreendedorismo, está aqui no CEP 148, ele se engaja no projeto como? Fazendo as planilhas, cuidando do marketing, criando reuniões e levando o trabalho às feiras. Nós tivemos agora, em Araruama, uma feira de empreendedorismo que chamou Lagoa Turishow, que pegou a região dos lagos toda, e o projeto estava lá, e de lá saíram com vários contatos e participação em outras feiras. Então, eu quero agradecer a Águas de Juturnaíba, ao Nós da Trama e ao CIEP 148, e dizer que eu me sinto muito orgulhosa, enquanto professora, de acompanhar e fazer parte desse projeto, que vem valorizando, aumentando a autoestima e mostrando aos jovens que eles podem, sim, diante das suas dificuldades ou não, construir uma forma de ter dignidade e ter trabalho e renda. Obrigada. Agora, em nome da Câmara Municipal, a presidente Penha Bernardes e a vereadora Valéria farão agora um agradecimento à doutora Alessandra, entregando umas flores e um brinde para ela aqui. Não, mas a senhora ainda está no sorteio, tá? E aproveitando, gostaríamos de agradecer a presença da doutora Gabriela Amaral, presidente do PSB Araruama. E agora nós vamos convidar para fazer a segunda palestra o doutor Pedro Corrêa Canelas. Ele é professor de Direito Constitucional e Direito Eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Rio de Janeiro, especialista em Direito Eleitoral e especialista em Direito Constitucional, advogado com atuação no estado do Rio de Janeiro e em Brasília, e é professor da Universidade Cândido Mendes, em Araruama. Ele falará sobre o tema a nova legislação eleitoral para 2020. Tá? Então está entregue a vocês o doutor Pedro Canelas. Olá,
Bom dia, senhoras, bom dia, senhores presentes. Eu tenho aqui um desafio duplo. Falar depois da brilhante palestra da professora Alessandra, minha querida amiga da Universidade Cândido Mendes, e concorrer com o almoço, né? Estou concorrendo aqui diretamente com a hora do almoço, mas por essa razão eu vou tentar ser breve. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite para participar desse ato que a presidente Penha. Cumprimento todas as senhoras vereadoras, na pessoa da minha amiga Valéria também, que é pessoa que eu adoro, admiro o trabalho, e venho aqui trazer algumas palavras para as senhoras sobre as alterações legislativas que vão influir nas eleições do ano que vem. Só que eu tomei a liberdade, não estava nem na programação, de falar um pouquinho sobre o sufrágio feminino no Brasil, porque esse momento aqui é histórico e eu sou um grande admirador das mulheres na política e as senhoras já vão entender o porquê. Não, vou falar, só para seguir aqui. As senhoras hoje são 52% da população brasileira. 52%. Só que as senhoras vereadoras ocupam 13,5% das cadeiras do Brasil. São 57.814 cadeiras de vereador no Brasil. 7.803 são ocupadas por mulheres. 52% total. Vocês ocupam 13%. A subrepresentação feminina é algo complicado. Eu não quero que você desanime, já vou te explicar por quê. É preciso que a gente passe rapidamente pela história para buscar o porquê disso. Em primeiro lugar, a primeira manifestação documentada requerendo a participação feminina no Brasil foi em 1891. Propuseram uma emenda à Constituição, então, de 1891, para que a mulher pudesse votar, mas foi rejeitada. A primeira mulher com direito ao voto foi uma professora, a professora Celina Guimarães Viana, no Rio Grande do Norte, que ela pôde votar em 1927 por conta de uma lei estadual, que antigamente a legislação eleitoral era estadual. E até 1928, pelo menos 20 mulheres se inscreveram para votar, pedindo para votar. E dessas 20 mulheres, 15 conseguiram votar, só que quando foram apurar os votos na eleição, entenderam que não eram votos apuráveis. Então, os votos femininos foram descartados. Em 1928, Alzira Soriano foi eleita a prefeita de Lages. Ela assumiu o município em 1929 e foi a primeira mulher a administrar uma cidade em toda a América do Sul, 1929. Um marco que eu considero interessante para a participação feminina na política foi o Código Eleitoral em 1932. Só que o Código Eleitoral de 1932, por mais que tivesse dado às mulheres o direito de voto, foi extremamente limitado. Eram as mulheres que tivessem posses para o seu sustento próprio e fossem casadas. Aquela época, se hoje está difícil de falar em libertação feminina, imagina em 1932. Em maio de 1933, houve eleições para a Assembleia Constituinte, e foi a primeira vez que as mulheres puderam votar em âmbito nacional, 1933. Mas foi só em 1934 que o direito do voto feminino ganhou base constitucional, em 34. Só que ainda assim não ficou evidentemente claro que as mulheres poderiam votar. Isso só veio acontecer em 1946, que no artigo 131 daquela Constituição de 46 dizia que são eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Foi a primeira vez onde não se fez distinção de sexo, 1946. E ainda assim, apesar do texto constitucional não fazer discriminação de homens e mulheres, só em 1965, com a publicação do Código Eleitoral, que ficou claro que mulher podia votar. Então, até ontem, 1965, considero que foi ontem, as mulheres não podiam sequer votar. E por essa razão, eu trago alguns dados históricos aqui, é por essa razão que eu acho que as senhoras não têm que desanimar. A luta que vocês estão aqui hoje representando é recente. Por exemplo, a primeira prefeita do Brasil, como eu falei
anteriormente, foi a Alzira Soriano, em 1928, em Lages, no Rio Grande do Norte. A primeira prefeita aqui no estado do Rio de Janeiro foi de Miguel Pereira. Tem alguém de Miguel Pereira aí? Não? Em 1971, Aristolina Queiroz de Almeida. A primeira prefeita do estado do Rio de Janeiro foi em 1971. Mas não fosse isso, a meu ver, bastante recente, depois de 71, só 26 anos depois, uma mulher voltou a ser prefeita no Rio de Janeiro. Exatamente em 1996, Maria Inês Pandeló, em Barra Mansa, Maria Lúcia Neto dos Santos, em Belford Roxo, e Solange Pereira de Almeida, em Rio Bonito. 26 anos que, numa segunda eleição, se elegeu uma mulher prefeita. E a primeira prefeita de Araruama, salvo engano, é a atual prefeita, não teve prefeita anterior. Então, Araruama elegeu sua primeira prefeita em 2016. Vamos lá. A primeira vereadora do Brasil foi em Muqui, no Espírito Santo, Maria Felizarda de Paiva Monteiro da Silva, em 1936. Não é? As primeiras vereadoras aqui no estado do Rio de Janeiro foi em 1936, em Paraíba do Sul e Vassouras, 1936. E a primeira vereadora aqui de Araruama foi em, a senhora me corrija se eu estiver errado, 1972, vereadora Genira Machado Franceschi. É isso? É o que eu consegui pesquisar. Tem uma anterior? Não, aqui no Rio? Aqui em Araruama? Eu corrijo, perdão. E o que eu falei para as senhoras, que eu tenho uma admiração especial por mulheres no poder, é o que me faz trazer a notícia que a primeira vereadora de São Pedro da Aldeia foi em 1976, a senhora Maria Oneida Vieira Rodrigues, minha avó. Então, para mim sempre foi muito normal ver mulheres na política. Então, quando eu vejo as aberrações que as senhoras narraram aqui hoje, para mim isso não é normal, porque para mim o normal foi a minha avó ser vereadora durante muito tempo, minha tia. Não, ela faleceu tem 2 anos. Tem 2 anos que ela faleceu, infelizmente. Mas olha só, a mensagem que eu queria deixar sobre esse primeiro tema, sobre esse primeiro tópico, é que a luta de vocês por espaço na política, ela está no começo. Não desanimem, ela está só no começo. Vocês hoje são 52% da população e dos cargos totais no Brasil, dos cargos públicos totais, as mulheres não ocupam 15%. Eu estou falando totais, presidente, governador, deputado, senador, tudo. Se você pegar todos e separar por gênero, não chega a 15%. Então, continuem em frente, eu tenho certeza que estamos muito bem representados pelas senhoras, por vocês. Sobre o tema específico das alterações legislativas que vão influenciar na eleição do ano que vem, eu trouxe algumas alterações, mas eu me permito, desde já, dizer que isso pode ser alterado, porque estamos em plena movimentação no Congresso Nacional para alterar a legislação eleitoral, porque a lei eleitoral que vai valer para o ano que vem, ela tem que estar publicada até 1 ano antes da eleição, no caso, até outubro desse ano. Então, a gente ainda tem um gap aí de 1 mês, e é exatamente nesse 1 mês que costuma acontecer as tramitações legislativas. E tem 4 ou 5 projetos tramitando por lá. Eu tenho a alegria... desculpa, só fazer acrescentar mais um detalhe. Eu sou membro da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e na ABRADEP, a coordenadoria geral, lá nós temos cota de 50%. Homem, mulher, e depois inverte, mulher, homem. E, para nossa alegria, nas últimas eleições, uma colega nossa, a doutora Margarete Coelho, foi eleita deputada federal. Então, conversamos bastante com ela sobre demandas, e ela é uma mulher extremamente aguerrida nos direitos das mulheres na política. Eu até depois posso passar o contato para vocês. Ela é do Piauí, mas é uma pessoa fantástica. Ela foi vice-governadora daquele estado e, para minha honra, é minha grande amiga. Então, eu trago algumas alterações legislativas que já ocorreram e estão valendo, mas que podem mudar até outubro. Em 1 mês, tudo pode mudar. Mas vamos lá. A primeira alteração é quanto ao fim das coligações proporcionais.
acabaram as coligações proporcionais. Podem existir coligações para eleição de prefeito ou prefeita, mas vereador vai ter que integrar exclusivamente partido e não mais coligação. Isso, na verdade, vai causar um certo tumulto, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, porque a gente sabe que existem partidos que têm donos, né? Tinha um candidato só e depois vinha e se acoplava, isso meio que acabou. E eu particularmente acho que é algo muito bom e veio lá com a emenda constitucional 97 de 2017, né? Porque vai fortalecer os partidos e vai fazer com que os partidos que são partidos de aluguéis caiam por terra e acabem, como aconteceu nas eleições de 2018. Vários partidos daqueles considerados nanicos não atingiram a cláusula de barreira e estão tendo que se fundir. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque nós temos 35 partidos no Brasil hoje e mais 80 ou 90 esperando autorização no TSE. E a gente tornou o negócio tão vulgar que a gente tem lá, me desculpem, mas eu acho que não tem uma corrente ideológica nisso, o Partido Nacional Corintiano pediu autorização ao TSE para virar partido. Então, assim, como esse, tem outros, mas abstraindo essas aberrações que ainda não são partidos, nós atualmente temos 35 partidos políticos no Brasil. Eu duvido que alguém me aponte 35 correntes ideológicas, político-ideológicas, não tem. Então, realmente, a gente precisa que isso diminua. E o que causou isso foi exatamente essa emenda, ela foi feita exatamente, ninguém disse isso lá na justificativa da emenda, mas a ideia é exatamente terminar com essa pulverização de partidos nanicos de aluguel. E está acontecendo. Não vai ser diferente para frente agora. Como eu falei, a gente retomou no Brasil a cláusula de barreira. A cláusula de barreira foi aquilo que no ano passado estabeleceu que os partidos que não obtiveram pelo menos 1,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados, distribuídos por alguns estados, ou elegeram pelo menos 9 deputados federais, eles perderiam o direito ao acesso ao fundo eleitoral e propaganda eleitoral na TV. Só para vocês terem uma ideia, na eleição passada, 14 partidos não atingiram a cláusula de barreira. Então, de 35, 14 já estão bambeando e tiveram que se fundir e tudo mais. Eu até posso falar para vocês rapidamente aqui: PCdoB, Rede, Patriota, PHS, PRP, PMN, PTC, PPL, Democracia Cristã, PRTB, PMB, que é o Partido das Mulheres do Brasil, né? PCB, PSTU e PCO. Em suma, esses 14 partidos precisam se reinventar. Então, é bem provável... Oi? Já virou? Já se fundiu. Então, porque se eles não fizerem isso, eles perdem direito ao fundo eleitoral e tempo de televisão, ou seja, mata o partido, né? Enfim, outra alteração que isso causou é quanto ao número de candidatos, sobre as candidaturas femininas especificamente. Por quê? Vai ter uma mudança do número de candidatos a vereador a ser lançado na cidade. Aqui em Araruama, especificamente, que conta com menos de 100 mil eleitores, cada partido vai poder lançar 150% do número de vagas na Câmara. Então, aqui no caso de Araruama, especificamente, cada partido vai poder lançar 26 candidatos. Dos 26 candidatos, 30% tem que ser mulher. Então, dos 26 candidatos, 8 pelo menos tem que ser mulheres. Pelo menos 8. E essa questão, doutora Alessandra, que foi juíza aqui na comarca, ela tem que ser comprovada junto ao DRAP agora, porque como não tem mais coligação, o DRAP do partido já vai ter que comprovar, vai ter que trazer nominalmente essa previsão do número de vereadoras. Eu acho que isso é um estímulo para fomentar a candidatura feminina no Brasil, especialmente no momento onde esse tema, professora Valéria, está sendo debatido no Congresso Nacional e estão querendo cortar as cotas. Eu acho que isso é um assunto para outro momento, não vou abordar isso aqui agora, mas está na pauta do dia terminar com a cota feminina, o que eu acho um grande retrocesso, data máxima vênia. Cadê? Um detalhe interessante é que, como se estabeleceu essa cota, o Tribunal Superior Eleitoral
interpretando a legislação no que trata ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, né, que foi aquele fundão criado para as eleições de 2018 e ele vai existir agora nas eleições de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral entende que, como tem que ter 30% de mulheres em cada partido, 30% desse fundo especial tem que obrigatoriamente beneficiar as candidatas mulheres do partido. É algo extremamente interessante, importante e não tem sido observado pelo tribunal, pelos partidos e coligações. Semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral cassou uma chapa inteira, exatamente por desvio dos gastos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A mulher recebeu e investiu na campanha dos homens. Então, assim, é algo que enfraquece as mulheres, ainda mais direta e indiretamente, porque cassaram o mandato da vereadora que foi eleita por isso, perdão, da deputada estadual que foi eleita utilizando esse fundo, mas é uma ilegalidade, então tem que ser penalizada, não tem saída. Outra questão que eu acho interessante, que foi alterada, é quanto ao tempo de domicílio eleitoral, que diminuiu. A filiação partidária, todo mundo já sabe que era 1 ano, passou para 6 meses, certo? O tempo de domicílio também, agora acompanhou, era 1 ano, passou para 6 meses agora. Isso foi só para se evitar problemas, porque já que se alterou um, altera-se o outro. E isso não é tão novo, isso foi desde 2015, mas não foi tão... não ficou tão claro, não ficou tão evidente isso, pelo menos eu acho. Observando os processos eleitorais, vários registros foram indeferidos até por alguns juízes que desconheceram esse prazo, essa alteração de prazo, que depois foi reformado em tribunal, mas, enfim, fica só como indicação para as senhoras. Mas eu queria destacar e eu prometo que eu não vou me alongar muito mais. Pode? Então tá. Tudo bem. Perfeito. Ótimo, ótimo. Esses detalhes que eu passei até aqui, tem um detalhe que eu separei para falar como terceiro ponto, mas eu me preocupo tanto com ele, que numa iniciativa que eu tenho, que é uma empresa chamada Democratize, até peço que as senhoras anotem, democratize.com.br, eu estou disponibilizando gratuitamente um e-book para tratar especificamente sobre pré-campanha. É só entrar lá e baixar, é gratuito. Ele foi para o ar ontem, as senhoras são as primeiras a saber que está lá, está disponibilizado, já testei, ficou bem legal. E eu destaquei esse tema para falar com um pouco mais de vagar agora aqui, porque esse tema da pré-campanha é algo que, desde a lei 13.165 de 2015, deixou de ser propaganda antecipada, algumas condutas deixaram de ser propaganda antecipada para ser atos permitidos que candidatos façam agora para a eleição do ano que vem. Agora, a pré-campanha já começou. A pré-campanha já começou. E isso, doutor Alessandro, até pouquíssimo tempo era absolutamente vedado. Vedado, sabemos disso. E o artigo 36A, que foi incluído na Lei das Eleições, na Lei 9.504, ele ainda não pegou, vamos dizer assim, porque as pessoas ainda têm medo de entender como que isso funciona, mas o que esse artigo fez foi consolidar uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que amplia a proteção da liberdade de expressão no período de pré-campanha. Agora, pré-campanha é tudo que é antes da campanha. A campanha começa no dia 16 de agosto do ano que vem. Tudo que acontece antes do dia 16 de agosto é considerado pré-campanha. Enfim, o que essa mini-reforma trouxe no que pertine à pré-campanha foi a possibilidade de se realizarem atos de pré-campanha sem que configure propaganda eleitoral antecipada. E isso é o texto do artigo 36A. O artigo, antigamente, antes disso, a pessoa só poderia dizer que é candidata mesmo depois que fizesse o registro. E antes ficava só aquele, olha, não posso falar, não pode falar, é pré, mas não pode falar porque vai configurar propaganda antecipada. Isso está permitido pelo artigo 36A. O artigo 36A diz, eu vou me permitir ler aqui porque ele é bem claro, mas ele não utiliza o nome pré-campanha. Vamos lá. Não configuram propaganda eleitoral antecipada.
desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura de meios de comunicação social, inclusive via internet. Vamos falar em português claro. O que esse artigo fez foi legalizar a propaganda antecipada. Fez, e está feito, e é o que está na lei. E no e-book, eu faço uma digressão de cada um desses incisos, para poder tentar passar um pouco mais de tranquilidade e clareza para as senhoras sobre o que é permitido e sobre o que é proibido nessa época. Porque todo mundo tem medo, óbvio, de gerar problema, e realmente é algo muito novo. Em 2016, quase ninguém utilizou isso aqui. Eu sei porque eu tentei fazer algumas palestras para alguns pré-candidatos, e eles falavam, não, isso vai dar problema e tal, mas isso está pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e princípio da legalidade, estrita da legalidade jurídica, de cara, o artigo 36A já começa que não configuram propaganda eleitoral antecipada. Ele descreve essas circunstâncias e as permissões, e a única vedação que é feita mesmo, é quanto ao pedido explícito de voto. Aqui que eu queria que as senhoras tomassem um pouco mais de cuidado, porque o Tribunal Superior Eleitoral interpreta que, ainda que não haja pedido explícito de voto, se houver abuso na pré-campanha, se os atos de pré-campanha forem realizados com abuso de poder econômico na pré-campanha, podem configurar propaganda eleitoral. Mas a regra é se privilegiar a liberdade de expressão. Então, não tem problema nenhum, hoje, nas redes sociais, as senhoras vereadoras ou os pré-candidatos dizerem, eu sou pré-candidato nas eleições de 2020. E isso é uma novidade que a gente tem que falar bastante, porque até pouco tempo falar isso dava multa. E hoje falar isso é legalizado, está previsto, está plenamente autorizado. E tem alguns detalhes, especificamente sobre a atuação parlamentar, que também estão aqui permitidos. Deixa eu chegar no dispositivo aqui. Só um segundo. O artigo 36A, inciso 6, a divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de voto. As senhoras podem, através do gabinete, elaborar informativos e entregar isso para a população sobre a atuação parlamentar de vocês, e isso não configura propaganda eleitoral antecipada. Alguém aqui sabia disso? Levanta a mão. As senhoras são vereadoras e 20% daqui dos presentes sabiam no máximo que é possível se criar agora aqueles informativos e dizendo o que fez, e isso não configura propaganda eleitoral, mesmo se tenha gasto do gabinete, da verba do gabinete. Isso, prestação de contas, isso. Exatamente. Isso é algo que eu acho, por que eu concordo com isso aqui, por mais que pareça ser uma abertura excessiva? A campanha, que tinha 90 dias, passou a ter 45 dias. Em 45 dias, num município como Araruama, de repente até dá para percorrer, não tenho certeza. Mas os grandes municípios do Brasil, é impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. E hoje nós temos uma grande ferramenta, que são as redes sociais, através da internet, que barateou a campanha. E, por conta exatamente do artigo 36A, que eu acho que essa é a grande novidade para as eleições, que as pessoas ainda não internalizaram. E o artigo 36A, no inciso 1º, no próprio caput, ele fala sobre a exposição, se colocar como pré-candidato e praticar diversos atos, inclusive na internet, assegurando que vocês não estarão cometendo propaganda antecipada. Então, saber usar isso é algo fundamental. Eu acho que é o que vai fazer a grande diferença para as eleições que estão por vir, vai possibilitar que pessoas que ainda não sejam conhecidas consigam ter o seu nome espalhado bem antes dos 45 dias, que é uma corrida de 100 metros, Eu costumo dizer, eu vi isso numa palestra até e gostei bastante da analogia, a pré-campanha é uma maratona, você vai construindo diariamente e lentamente. A campanha é uma corrida de Usain Bolt.
100 metros, são 45 dias, que quem já for conhecido vai certamente ter muito mais facilidade lá na frente. Como é bastante informação quanto à pré-campanha, eu fiz questão de disponibilizar esse e-book para as senhoras, e eu não vou falar sobre cada um dos pontos aqui, para não tomar muito tempo e não concorrer com o almoço, como eu falei, mas o e-book está disponibilizado de graça, é no www.democratize.com.br, é só entrar lá e baixa facilmente. Nós vamos fazer outros e-books desse tipo. Esse é o primeiro da série que a gente lança. Eu queria finalizar apenas mais uma vez agradecendo a presidente Penha pelo convite, fico muito honrado de estar aqui. Deixei claro para as senhoras que eu sou um grande fã da participação das mulheres na política. Eu acho que as senhoras tinham que ocupar 52% dos cargos, porque as senhoras são 52% da população, e não 15%. Então, força, contem comigo e obrigado. Gente, agora vamos aos questionamentos. Alguém? Presidente da Câmara de Búzios, Joyce Costa. Aprendi com o Vanderleia, abraça essa ideia. Doutora, uma pergunta com relação, e aí a gente fica mesmo com temor do que a gente pode e o que não pode fazer. Mas, por exemplo, ações sociais, e aí... como corte de cabelo, porque a gente vê já, né, candidatos que vão trabalhar na reeleição e que já colocam, olha, o dia tal, e vai ter corte de cabelo, vai ter aferição de pressão, vai ter emissão de documentos. Isso conota abuso de poder econômico? Olha, na verdade, isso não está autorizado aqui no artigo 36A. E a nossa história política brasileira ela foi construída com base no assistencialismo, né? E pouco a pouco a gente vem largando isso e espero que termine o quanto antes. E o Tribunal Superior Eleitoral tem sido bastante rigoroso quanto a isso, quanto à utilização indevida de serviços sociais para angariar voto, captação em lista de sufrágio, conduta. Isso pode dar problema grave e não está acobertado aqui pela pré-campanha. É até bom para poder a gente avisar alguns colegas que fazem, porque a gente vê amigos que colocam mesmo estampado na rede social que está fazendo esse tipo de trabalho. Né? E é muito perigoso. Convidando com o próprio nome. O vereador tal convida para ação social que vai acontecer no bairro tal. Um adversário político pode pegar esse material e né, disponibilizar no TRE. Né? Isso é uma coisa que nós, advogados eleitorais, adoramos. Tá bom, era só isso mesmo. Só uma outra questão. Oi? Já, eu agora vou printar e vou salvar, vou guardar. Olha só, o que acontece é que o que configura a captação em lista de sufrágio é isso estar vinculado ao pedido de voto, vinculado à busca pelo voto. Como tem acontecido em alguns centros sociais que foram fechados, com material de campanha dentro, isso aí já era. Isso tem sido muito. Aliás, aqui na região, não vou falar os lugares, mas aqui na região nós temos exemplos onde deu problema, vereadores caçados por conta disso, material hospitalar. Enfim, eu acho que a ideia do vereador não é fazer assistencialismo. Por mais que nós tenhamos uma ação social, a ação social é diferente de assistencialismo em troca de voto, né? Então, mas isso geralmente fica... Sim. Ah, entendi. Não tem problema. Não tem problema. Olha só, isso não tem problema. O que tem lá nas condutas vedadas, lá no artigo 73 da Lei das Eleições,
são condutas vedadas ao agente público, no caso, vereador, prefeito e tal, e tem proibições que no período eleitoral têm que ser evitadas, entendeu? No período eleitoral. Não tem problema, não teria problema. Ah, só no período eleitoral, então? Sim, sim. Oi? Não. É outra questão, Vanderleia. É outra questão que ele está falando. Nem na campanha, nem na pré-campanha se pode fazer ação social visando captar o voto. Nem na pré-campanha, nem na campanha. Tentar sintetizar isso. É porque a finalidade, o dolo, né, doutora? O dolo é o que vai configurar isso aí. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uns amigos que têm um time de futebol e quiseram fazer uma camisa e colocar o meu nome. E eu resisti a isso. Eu falei, não quero. Não, Alessandro, a gente gosta de você. Eu falei, não coloca meu nome nisso. Isso é proibido. Olha, não é que é proibido ou permitido. A questão é na finalidade. A finalidade. Um apoio cultural é diferente de você patrocinar um time de futebol para comprar a cabeça daqueles jogadores, das famílias. É caso a caso. Isso não adianta a gente dizer depende que tudo do juiz que pode... Que não, local da cidade. Vai Isso depender tem da interpretação do juiz local. Vai depender da interpretação do magistrado, mas o grande segredo é a finalidade. Não pode ter finalidade eleitoral. Finalidade eleitoral. Doutor, mas na minha aí, cidade, eu não posso nem abraçar no dia da eleição. Não vou nem falar cabeça de juiz, doutor, só me desculpe. Cabeça de juiz é complicado, porque olha só, eu vou dar um exemplo. A Bebê de Miracema tem um time de amigos, meu cunhado é o presidente, eu frequento a Bebê. Pois é, mas eu não estou lá na Bebê para recolher voto, eu estou lá porque é o meu lugar de lazer, minha família frequenta e tal. Não, olha só, é só para tentar sintetizar. Não dá para a gente dizer aqui o que pode e o que não pode, porque os exemplos têm de tudo, mas a questão é a finalidade. A finalidade de qualquer coisa. Pode ser um corte de cabelo ou um patrocínio na camisa. Se foi para ajudar, para dar publicidade, é uma coisa. Se foi com a finalidade de trocar aquele jogo de camisas por voto, é isso que é a questão. Tá, então vamos lá. Como é que eu vou explicar isso à cabeça de juiz? Né, doutora? Mas eu, na minha essência, a finalidade não foi essa. Foi porque eu frequento o clube, eu gosto e tal. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo, que a gente aqui está lidando com regras que estão limitando a campanha, né? São regras que estão limitando a liberdade. Elas têm que ser interpretadas sempre excepcionalmente. O que o Tribunal Superior Eleitoral tem batido bastante é nessa questão da finalidade, e ainda que você não tenha feito, se você for a beneficiária da conduta, mas se houve a finalidade e a anuência daquilo acontecer, o TSE tem reprimido bastante. E por mais que eu tenha visto que eles têm prezado por uma liberdade maior, os abusos, não os usos comuns, mas os abusos de qualquer conduta têm sido muito rechaçados pelo TSE. Eu tenho visto muita coisa lá que eles salvam, mas geralmente uma coisa simples, que é flagrantemente abusiva, como, por exemplo, o desvirtuamento da cota feminina em prol de candidatura masculina, eles caçaram inclusive as mulheres, porque elas anuíram com aquilo. Então a questão toda, pelo menos segundo eu consigo extrair da jurisprudência do TSE, é que a finalidade eleitoral e a finalidade da norma tem pesado bastante. Então, se a finalidade da norma é a proteção feminina e você desvirtua a cota feminina, assim, é muito mal visto. É muito mal visto. Então, o segredo é cuidado com os excessos. Tá, então vamos lá. Eu tenho um vereador no meu município, ele entra para o consultório de um médico no posto de saúde e sai com uma penca de receita desse tamanho. Qual a finalidade dele? Olha... Né? Olha só... Mas aí, isso aí compete às senhoras denunciar. Aí eu vou filmar, fotografar Denuncia. e denunciar. Exato.
Doutor Sabe por Pedro. que eu não acho certo? É direito do cidadão. Ele não precisa usar o vereador para apanhar uma receita. Concordo, pra ele amiga, do concordo, consultório. é isso mesmo. É direito do cidadão, entendeu? Eu acho assim, um abuso de poder do vereador ter esse tipo de ação. É só isso que eu penso. Antes de perguntar, doutor Pedro, quero parabenizar a colega, também trabalho assim. Bom, doutor Pedro, a pergunta que eu gostaria de fazer tem 2 pontos. O primeiro, programa de rádio, participar ou ter o programa, e artigos em jornal. Por exemplo, ter uma coluna no jornal ou dar entrevista ao jornal. Gostaria que vocês me dessem esses 2 posicionamentos. Participar de ou ser proprietário ou ter um programa. Eu acho isso muito interessante, que me convidam a participar. É uma coisa. Agora, eu ter o meu programa, a minha coluna, que eu nunca tive, por exemplo, tenho a partir de agora, como fica? O artigo 36A, inciso 1º, fala especificamente sobre esse tópico, que ela não configuram propaganda eleitoral antecipada, tal. Aí o inciso 1º diz: a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na internet, inclusive com exposição de plataformas e projetos políticos, observados as emissoras de rádio e televisão, o dever de conferir tratamento isonômico. Qual é a diferença aqui? Eu explico isso no e-book. Programa de rádio e TV, imagine que tem um programa X aqui na cidade. Esse programa X, se ele tiver que falar com um pré-candidato, enquanto pré-candidato, ele tem que chamar os outros pré-candidatos. Rádio e TV. Na internet, não. Se você tiver um programa transmitido pela internet no seu canal, não tem problema nenhum. É uma novidade também do 36A, inciso 1º. Então, e quanto a eu ter o meu programa na rádio? O seu programa na rádio tem uma limitação, eu não tenho ele aqui agora, mas tem uma limitação de data, que a partir de uma certa data você não pode participar. Isso. Mas eu posso te passar. Isso, exato. Isso, Entendi. 6 meses antes da campanha. Pode, é possível, porque essa coluna não é para pré-campanha, né? A propaganda eleitoral em rádio, em jornal, perdão, todo mundo sabe quem tem jornal que é limitado a um certo espaço. Então essa coluna não vai ser para questões políticas, né? Essa coluna é para destaque social, não tem problema. Posso fazer mais uma? Não sei como é que está esse controle. É com relação às coligações. Então, para as próximas eleições municipais, a gente sabe que as coligações proporcionais, se não houver uma alteração da legislação eleitoral, elas não serão permitidas. Está acontecendo agora, nesse momento, e aí uma proposta do senador, para que haja a alteração com relação às coligações e elas sim sejam permitidas. O senhor acha que isso pode acontecer? E qual o prazo para a mudança da lei eleitoral? Olha, a senhora sabe melhor do que eu que na política pode acontecer de tudo, né? E o limite é 1 ano antes da eleição, que, salvo engano, é 3 ou 4 de outubro. Então, toda alteração legislativa que vai valer no ano que vem tem que acontecer até 3 ou 4 de outubro agora, daqui a 1 mês e pouquinho. Então, pode até ser que venha uma alteração dessa, mas se ela for aprovada depois, não vai valer. Não vai valer. Vai valer para a próxima, né? Sim, só para 2022, no caso. Eu vi na internet isso, que estavam discutindo de não ser para 2020 a modificação, e sim para 2022. Eu até fiquei contentinha. Gostaria de saber sobre o número de candidatos. Você falou que, no caso de não ter coligações, seria 26%. Não, aqui em Araruama. Qual é a proporção por habitante? São 150% do número de cadeiras da casa. Em qualquer município. 150% do número de cadeiras na casa. 150%. 150%. Se tiver 10 vereadores, 25. É 25, então soma-se aí mais 17,5, no caso mais 18, né? Mais 18. 25 mais 18, então da matemática não é muito minha área. 43? 43. Isso é uma alteração, pessoal, desculpa só interromper aqui, porque
Com as coligações, poderiam lançar 200%, né? Aqui são 17, então era o dobro de 17 de candidatos, agora 150%. Isso vai fazer com que tenha que se ter mais votos para ser eleito, né? Isso foi alterado também na Lei 9.504, não está aqui nesse material que eu estou disponibilizando para as senhoras, mas a diferença é que hoje, quem não atinge o quociente eleitoral concorre nas sobras. Não concorre na primeira leva, né, vamos dizer assim, mas nas sobras pode concorrer. Isso também foi um subterfúgio para tentar barrar essa questão, porque antigamente quem não atingia a cláusula de barreira, às vezes o cara tinha muito voto, a pessoa tinha muito voto e não assumia. Foi uma tentativa de barrar exatamente isso. Isso? Sim. Imagine que tenha 10 vereadores na cidade e dessas 10 cadeiras, 7 foram ocupadas por quem atingiu o coeficiente eleitoral, 7. Sobram 3, né? Nessas sobras, os partidos que não atingiram o coeficiente eleitoral na primeira rodada podem entrar. Então, isso pode fazer com que candidatos de partidos que não tenham atingido o coeficiente eleitoral concorram nas sobras. É arriscado, mas é uma estratégia. Não posso falar. Oi? Sim. Sim. Já fez 3, aí vai ter as sobras. Aí, às vezes, nas sobras, tem um partido que fez 950 votos. Ele não atingiu o coeficiente eleitoral. Ele vai concorrer nas sobras. Então, mesmo não tendo atingido o coeficiente eleitoral, o vereador pode entrar. Exato. Isso, é uma subcláusula aí, que o candidato tem que atingir 10% do coeficiente eleitoral, individualmente. Mas essas regras, por que eu não abordei aqui? Vou até me justificar. Porque é uma das questões que está em discussão nesses projetos de lei, que eu, segundo eu consultei lá com a Margarete até, tem 4 projetos de lei e um está tratando exatamente sobre isso. Eles estão tentando alterar, estão vendo se altera, e é um assunto que ainda está em aberto. Isso vai constar posteriormente, os senhores que se inscreverem lá para baixar esse e-book, posteriormente vão receber os próximos, conforme formos lançando. E isso já está no forno, vai sair também. Fiquem tranquilos. Doutor Pedro, eu vou quebrar só o protocolo. Regina Rigg, por gentileza, você pode ficar de pé? Essa é a Regina Rigg, é a professora que eu falei com vocês sobre o projeto da trama. Com certeza ela só está aqui porque devia estar dando aula agora de manhã, lá, agilizando as coisas. Eu disse que vou disponibilizar o seu telefone, porque esse trabalho pode ser feito não só com essa fibra aqui de Araruama, mas com a banana e outros trabalhos que a sua cooperativa faz. Elas gostaram, ficaram interessadas, e eu vou disponibilizar o seu telefone. Então, essa é a professora Regina Rigg, fundou a primeira cooperativa no município de Araruama, representa o Brasil no exterior e é militante aí na luta das mulheres pelo empoderamento. Obrigada, Regina. Desculpe, doutor. Nada. Interessantíssimo também, interessantíssimo, porque isso é recentíssimo, né? Isso foi vetado pelo presidente e derrubaram o veto, salvo engano, foi ontem ou anteontem, não foi isso? Anteontem, derrubaram o veto. Isso aí vai ser algo que eu não sei como é que o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar, mas eu achei que a constitucionalidade é um tanto quanto duvidosa, porque é uma criminalização de quem compartilha um conteúdo.
E a pessoa às vezes compartilha sem saber se é fake news ou não, enfim. Eu não sei se isso vai sobreviver a um controle de constitucionalidade. Mas o que foi feito foi exatamente isso. Criminalizaram a criação de conteúdo, isso não estava vetado, não foi objeto de veto. É você criar conteúdo sabidamente falso com a ideia de prejudicar alguém, virou crime. E também é crime, segundo a lei, isso que veio a ser vetado, você compartilhar essa informação. E é isso que voltou a valer com a derrubada do veto ontem, mas é muito recente ainda. Eu acho que, por questão de segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal vai ser chamado a se manifestar, porque é muito aberto. É um tipo penal extremamente complicado e, para você comprovar que a pessoa sabia que aquilo ali era falso, não é algo tão simples, né? Temos mais? Nosso cerimonialista. Pessoal, obrigado. Doutor Pedro, ela tem uma pergunta. Fala, amigo. Estou conversando aqui com a presidente da Câmara, com a Penha. Nós estamos nos organizando, inclusive vamos conversar com as demais vereadoras no decorrer do nosso almoço, para termos o dia D da filiação. Cada uma com o seu partido, vai estar na sua cidade, no mesmo horário, no mesmo dia. São as ações em conjunto que nós pretendemos fazer. No mesmo dia, no mesmo horário, cada uma no seu respectivo município, filiando as pessoas, incentivando principalmente as mulheres a se filiarem e a se ingressarem na vida política. Isso pode trazer pode caracterizar alguma propaganda extemporânea, porque nós vamos estar à frente. Não. E a maioria aqui são pré-candidatas à majoritária. Nós vamos ter várias prefeitas saindo daqui. Então, fica essa pergunta aí, uma dúvida minha e da vereadora Penha, e creio que das demais vereadoras também. Isso é considerado ato partidário, é permitido, não tem problema nenhum. Até porque é organizado pelo partido, né? As senhoras estão praticando um ato partidário, isso é legal, não tem problema. Mãos à obra, hein, meninas? Vamos fazer.